Disciplina espiritual. Algo que muitos consideram antiquado. Mas e se eu dissesse que um jovem de 19 anos do século XVIII tem mais a nos ensinar sobre desenvolvimento pessoal do que todos os gurus modernos juntos? Back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place. Isso me intriga. Jonathan Edwards era realmente extraordinário para sua idade, não é? Exatamente. E olha só que interessante. Ele escreveu 70 resoluções no total, mas hoje vamos nos concentrar em uma que é particularmente poderosa. A resolução número 30, que fala sobre crescimento espiritual progressivo. E o que me chama a atenção é como ele começa com tanta humildade, reconhecendo sua total dependência de Deus. Bem, isso me lembra muito o que João Calvino dizia sobre a soberania divina. Sabe aquela famosa citação dele? O conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos são inseparáveis. E você sabia que Edwards tinha uma rotina rigorosa? Estudava 13 horas por dia e fazia anotações meticulosas de suas experiências espirituais. É verdade! E veja como isso se reflete na resolução que estamos discutindo. Ele fala em extenuar-me e esforçar-me ao máximo. Não é apenas uma meta vaga, mas um compromisso concreto. Como você acha que podemos aplicar esse princípio hoje em dia? Bem, primeiro precisamos entender o contexto histórico. Edwards estava vivendo durante o Grande Avivamento, um período de intenso fervor religioso na Nova Inglaterra. Mas, em vez de se deixar levar pela emoção do momento, ele buscava um crescimento sustentável. E isso é tão relevante para a nossa cultura atual de gratificação instantânea. Exatamente! E sabe o que é mais fascinante? Edwards estabeleceu 3 áreas específicas de crescimento: exercício religioso, nível de graça e aceitação em Deus. É como um programa de desenvolvimento espiritual completo. Me faz pensar no que Richard Foster escreveu sobre as disciplinas espirituais sendo como canais da graça. E olha só que interessante, estudos modernos sobre formação de hábitos confirmam o que Edwards já praticava: a importância da revisão regular. Ele se comprometeu a reler suas resoluções semanalmente. Então você está dizendo que ele era tipo um life coach espiritual do século XVIII? Bem mais que isso. Edwards desenvolveu um sistema que combinava teologia profunda com aplicação prática. Por exemplo, ele mantinha um diário detalhado de seu progresso espiritual, algo que psicólogos hoje recomendam para desenvolvimento pessoal. E sobre aquela parte de patamar mais real, isso parece bem diferente da busca por experiências místicas, não é? Totalmente. Edwards estava mais interessado em transformação real do que em experiências emocionais passageiras. Como Charles Spurgeon diria um século depois: um grão de fé vale mais que uma tonelada de excitação. Nossa cultura atual poderia aprender muito com isso. E sabe o que é mais incrível? Essas resoluções não eram apenas palavras no papel. Edwards viveu até os 54 anos e sua biografia mostra um crescimento consistente em todas essas áreas que ele se propôs a desenvolver. Você mencionou algo sobre manter um registro. Como isso funcionava na prática? Bem, Edwards tinha um sistema meticuloso. Ele não apenas escrevia suas resoluções, mas também mantinha um diário com 13 categorias diferentes de avaliação espiritual. Era um verdadeiro cientista da alma. Isso me lembra muito do método científico aplicado à vida espiritual. E veja só que curioso. Mesmo com toda essa estrutura, Edwards nunca perdeu de vista o papel da graça. Ele começava cada resolução com "pela graça de Deus". Era um lembrete constante de sua dependência divina. Parece que encontramos um equilíbrio perfeito entre disciplina e graça. Sim, e isso nos traz de volta ao nosso tempo. Como podemos aplicar esses princípios hoje? Bem, primeiro estabelecendo metas concretas de crescimento, depois criando sistemas de avaliação regular e sempre mantendo essa humilde dependência de Deus. Que reflexão profunda para encerrarmos. E lembre-se, como Edwards nos mostrou, o verdadeiro crescimento espiritual não acontece por acidente. É uma combinação intencional de graça divina e esforço humano disciplinado. Até a próxima, pessoal!